Shun é um garoto cuja mãe é uma ex-arqueóloga, por conta disso ele é apaixonado por pedras e cristais. Então ele vai até o escritório do seu pai, porque ele não foi comemorar o aniversário com ele. Em vez de encontrar seu pai, ele encontra o cristal que está dentro de uma caixa de vidro, como uma espécie de proteção para ele. Então ele abre a caixa para poder ver o cristal mais de perto. Mas inesperadamente o cristal começa a brilhar fortemente, então de repente ele entra dentro do peito de Shun. E logo em seguida um portal surge diante dele e ele pode ver outro mundo através dele. Então ele estende a mão para tocar nessa espécie de portal, porém acidentalmente ele acaba caindo dentro desse outro mundo. Ele caiu bem na frente de Emílio, o príncipe que foi isolado na prisão pelo seu pai, o rei. Ele fica bem impressionado vendo Shun caindo desse portal bem na sua frente. Emílio queria matar o rei durante seu sono, porém ele acorda no meio da sua execução e exila ele dentro dessa prisão. E foi assim que os dois acabaram se conhecendo. Emílio pergunta a ele por que ele veio para esse mundo e como ele fez para abrir esse portal, porém ele diz que não faz ideia. Porém, durante a conversa dos dois, os guardas ouvem alguns barulhos e decidem vir investigar o que aconteceu. Porém, quando o guarda se aproxima, seu peito começa a brilhar e uma espada chamada Relíquia da Cobra aparece. Então ele pega a espada e golpeia os guardas e acaba quebrando a prisão de Emílio junto. Então Emílio escapa da prisão e leva Shun para fora do castelo junto com ele. Então Emílio começa a explicar a Shun onde ele está, um mundo chamado Endora, localizado nas profundezas da Terra. Então de repente eles encontram um homem meio leão chamado Ibelda. Emílio reconhece como guarda do trono do rei. Então eles começam a batalhar. Então de repente Ibelda consegue tirar a relíquia da mão de Emílio. Shun tentou ajudá-lo, porém Ibelda mostra ser muito mais forte do que os dois. E com um golpe eles são lançados para dentro de um rio. Após conseguirem sair, eles se encontram com uma amiga de Emílio, Alice. De repente Shun tem uma visão do mundo de Endora e ele percebe que o sol na verdade é um cristal gigante. Emílio escolhe um caminho onde os guardas reais não possam os perceber, mas de repente eles são atacados por um javali. De repente o dragão de Alice cresce para defender eles e começa a lutar contra o javali. Então o javali consegue lançar o dragão para longe e o Emílio tenta ajudar, porém não é páreo para a força do javali. Mas de repente o javali parte para cima de Shun e Alice e imediatamente sua relíquia é ativada com um perigo iminente. E Shun começa a lutar contra o javali. Porém uma armadilha que estava debaixo dos seus pés acaba prendendo eles. Emílio já se prepara para lutar novamente com o javali enquanto ele corre em sua direção. Porém ele acaba pisando em algo que acaba ativando uma armadilha e matando o javali. E de repente um homem que Emílio conhece aparece e o nome dele é Pascal. Ele os leva para sua casa e acaba cozinhando o javali e servindo como refeição. Então após o almoço, ele explica tudo sobre o mundo de Endora e como ele pode sair dali, já que esse é o seu objetivo. Porém durante a conversa os guardas reais conseguem localizá-los e começam a atacar a casa de Pascal e eles têm que fugir. E eles saem voando na nave de Pascal. Eles ficam escondidos durante a noite tentando entender o mistério da aparição de Shun. E ele veio da superfície que é chamado de Terra. Enquanto Pascal e Alice saem, Emílio conta a Shun sobre o seu plano de matar o rei, que matou seu pai biológico. Enquanto eles estão na floresta caçando, eles discutem como encontrar um grupo de resistência para ajudar eles nessa luta. Enquanto Alice dorme, Emílio acorda Shun e prepara-se para sair como planejado. Emílio leva para um penhasco onde eles veem o acampamento montado pelo grupo de resistência. Mas o grupo de resistência acaba encontrando eles. E eles se apresentam como reforços chamados Ignauts. Emílio pede para se juntar a eles para matarem um inimigo comum. O líder do grupo, Demétrio, leva os dois para a base do acampamento. E ele diz que não pode ajudá-los porque Emílio não tem nenhum plano além de acabar com o rei. E ele chama Emílio de apenas um tolo e ele fica bravo. Então ele invoca sua relíquia mágica para lutar contra Demétrio. Mas ele acaba parando seu ataque com a faca normal com grande facilidade. Mas quando Shun vê que Emílio foi encurralado por Demétrio, ele acaba invocando sua relíquia mágica. E ele irá tentar defender Emílio. Mas Demétrio com grande facilidade acaba prendendo seu pé e içando ele em uma árvore. E ele repete novamente que não ajudará Emílio em sua vingança. Mas Shun o convence a deixar ele provar que é digno do trono assim que matar o rei. E os dois seguem Demétrio para se juntar à resistência. Então assim que eles chegam ao local, outro membro do Ignite, Félix, eles o acompanham até um rio onde eles vão lavar a roupa. E logo após isso outros membros também chegam lá. Então Shun conversa com Eujuia, um membro vidente do Ignites, e que acaba escorregando nas pedras e caindo dentro da água sendo salvo por Shun. E assim que ele acorda, ele diz ter visto Shun na frente de vários arranha-céus, o que deixa ele muito feliz pensando que irá para casa. Mais tarde, Shun e Emílio acabam discutindo novamente e brigando. E novamente Emílio fica bravo e convoca sua relíquia de novo. E Shun aceita o desafio e traz sua relíquia também, e os dois começam a batalhar. Porém, os dois perdem suas relíquias instantaneamente e começam a brigar no soco, e acabam se nocauteando. O grupo os acorda para que eles possam discutir o seu plano de acabar com o rei. Eles sabem que o rei tem um exército, e já eles não. Então eles decidem se aproximar dos cidadãos de Endora, que concordariam em se rebelar contra o rei. Eles também querem se aproximar dos 11 anos, que foram forçados a fazer trabalhos camponeses. No outro dia, Shun vai perguntar a Eujuia sobre o futuro que ele viu. Ele tenta fazer Eujuia ver um vislumbre novamente do seu futuro. Ele tenta machucá-lo, porque geralmente
finalmente essa é a condição para que ele tenha as visões. Eoju devolve o truque, levando ele para uma caçada de um pássaro que nem existe. Porém, ele acaba caindo numa armadilha da guarda real, que atacam ele e os outros membros das Ignites. Shun e Ibeldo começam a lutar, porém Shun não é páreo para ele. Então Ibeldo derruba no Shun e começa a cortá-lo com a sua relíquia mágica. Então de repente Emílio aparece para protegê-lo, e eles se juntam para tentar derrotar Ibelda. A relíquia de Shun acaba evoluindo, que permite que ele e Emílio consigam ferir Ibelda, que acaba fugindo. E eles aproveitam esse momento para fugir daquele local perigoso e acabam dando de cara com Alice e Pascal, e ela está muito brava. E os Ignautas também vêm se encontrar com eles, e acabam conhecendo Alice e Pascal, mas não confiam neles imediatamente. Eles acabam se mudando e chegam numa cidade portuária e conseguem um lugar para descansar à noite. Após isso, eles vão dar umas voltas nas lojas, mas de repente uns garotos roubam a adaga de Emílio e fogem. Eles o pegam e acabam dando comida em troca da adaga, e eles acabam ficando amigos das crianças. Após terem brincado com as crianças, eles voltam para suas acomodações, mas acabam sendo atacados. Aparentemente é uma garota, e os dois acabam guardando suas armas quando vê que é uma garotinha, mas quando Emílio se aproxima, ela ataca, e eles novamente pegam suas relíquias para atacar de volta. Shun tenta atacá-lo, porém não acontece nada, e ela acaba explodindo ele com uma runa explosiva. Quando Shun está caído, ela decide atacar Emílio, porém ele é protegido por Eojuya. Demetrio também chega para ajudar na batalha. Ela demonstra ser extremamente habilidosa e rápida, porém ele finalmente consegue prendê-la e corta o dispositivo de manipulação que estava em seu pescoço. Eojuya explica sua história como assassina e eles decidem levar ela junto com eles. Finalmente eles embarcam num navio para cruzar o mar com o objetivo de chegar na ilha dos Oceanos, e lá eles aparecem prontos para atacar os intrusos. Demetrio diz que quer ser levado para o chefe do bando, então eles são levados para lá. Então eles começam suas negociações, porém o chefe Oceano não quer saber disso, porque é apenas sua palavra e não sabe se ele vai cumpri-la. Em vez disso, ele quer tirar a vida de Demetrio para que ele prove que ele é fiel à sua causa e não só ao poder. Ele concorda, mesmo seu grupo se opondo e querendo trocar a vida deles em troca, e tenta mudar a decisão do chefe. O chefe concorda em tirar a vida de Demetrio e pede que um dos seus guardas faça isso. Mas de repente o guarda é interrompido por Lois, a única membro feminina do grupo dos Ignautas, que também é meio Zouziana. Quando os guardas Zouzianos percebem que muitos dos seus grupos estão se rebelando, ele sugere que acabe com todos. Mas o chefe ruge muito alto e todos ficam em silêncio. E ele diz para todos ficarem quietos e ele quer falar com Demetrios a sós. Eles chegam em um acordo e o chefe deixará que os seus homens participem da revolução. Os Zouzianos ajudam eles com um navio e mantimento, já que assim que eles chegaram deles quebrou. Então eles saem da ilha e partem na sua jornada. Enquanto caminhavam, eles veem pegadas gigantes de um dragão e Eojuya segue eles para ver. Então o grupo vai atrás de recuperá-lo, até que eles chegam numa caverna e encontram um dragão gigante de gelo. Ele continua os atacando, soltando gelo em vez de fogo. Demetrio diz para eles fugirem, porque não serão capazes de derrotar esse dragão. Eles fogem, mas acabam sendo encurralados por outro dragão. Eles tentam se proteger enquanto o dragão vai lançar um jato de gelo, mas o pequeno dragão de Alice acaba mudando de cor, enquanto o outro dragão vai lançar um jato de gelo e ele contra-ataca com fogo. E Eojuya acaba fazendo com que os dragões se acalmem. E Alice fala com seu dragão, que é revelado que na verdade é seu pai, que acabou virando uma relíquia mágica e se transformando nesse dragão. E eles finalmente conseguem sair dessa caverna de gelo, e os dragões de gelo oferecem uma carona para levar eles pelas montanhas. Então eles chegam numa terra chamada Babilônia e caminham até 4 torres. Eojuya então explica o que era Babilônia. Ele mostra a entrada que levará eles para Babel, onde está o rei, e onde fica o portal que o levará para a superfície. Eles começam a andar, mas chegam num beco sem saída. Então Félix percebe que eles terão que escalar para continuar a jornada. Então eles começam suas escaladas, e os últimos que fazem é Emílio e Shun. Mas de repente Emílio dá uma descuidada e acaba caindo, e Shun pega sua mão, salvando sua vida. E chegando lá em cima, eles têm que descer pelo outro lado agora. Todo o grupo faz exatamente isso, com exceção de Demetrio e Emílio. Demetrio diz que não tem intenção de matar o rei, e Emílio tenta convencê-lo. Emílio diz que o plano de Demetrio jamais irá funcionar, porque o rei não é uma pessoa boa. Então Demetrio pergunta a ele por que ele está tão ansioso para matar o rei, e ele diz que é para vingar a morte de seu pai, que o rei acabou o matando. Eles encontram a entrada para Babel, mas acabam sendo emboscados pela guarda real. Eles lutam e quase conseguem derrotar a guarda, mas Ibeldo aparece e começa a lutar com Shun, e Emílio se mostra muito forte. Então de repente a relíquia de Emílio começa a passar por uma evolução, e agora ele quer muito ir onde o rei está. Então ele parte em direção à relíquia do portão, e Shun e Alice os seguem. E Júlia impede que Ibeldo os persiga. E Emílio finalmente chega a Babel e encontra o rei lá, que tenta impedi-lo. Ele invoca sua relíquia e vai em direção ao rei. E o rei também puxa sua relíquia para contra-atacar. Então os dois começam a batalhar. Então Shun também finalmente chega a Babel e tenta parar Emílio. Então após isso, de repente, os portões que levam para a superfície se abrem para o rei. Mas Emílio não quer que ele escape para a superfície. Ele continua atacando enquanto o rei continua se defendendo. Então Shun interfere na batalha e pergunta para o rei se ele considera Emílio como seu filho. E também pergunta por que ele matou o pai de Emílio. Então o rei guarda sua relíquia e se prepara para responder a pergunta. Mas de repente Ibeldo aparece e continua a luta com Shun
em Emílio. O rei diz para ele parar, mas ele diz que não obedece mais ordens do rei. E ele acabou atacando e matando o rei. E quando os dois tentam lutar contra a Ibelda, ele decide entrar no portal para sair em direção à superfície. Então o portal se fecha e Shun percebe que a sua única chance de escapar acaba de desaparecer bem na sua frente. E Emílio chora, percebendo que pode ter se enganado em questão ao rei. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!